boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. Tudo bem com você? Estamos mais uma vez aqui no nosso canal Nós da Diferença, falando sobre nós pessoas, falando sobre nós que são desafios e dificuldades e falando sobre diferenças. E hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo da Eliane, a conversa que a gente teve com a minha querida colega de trabalho, a Eliane Vendas, falando da sua experiência como mãe do Davi, mãe do Davizinho, né? Contando para nós como é ser mãe de uma criança com transtorno do espectro autista. Espero que você já tenha dado seu gostei no vídeo anterior, na primeira parte. Espero que você, como combinado, né, dê um gostei agora, leia lá a descrição do que falamos no vídeo de hoje, faça um comentário, coloque um girassol, um coraçãozinho, e no final do vídeo, se você não gostar, pode tirar, combinado? Mas não esquece aí de contribuir também para o nosso crescimento, para o nosso canal, né, ser distribuído, para esse vídeo ser distribuído para outras pessoas, e para que eu saiba também o que você está achando, senão eu fico deficiente visual 2 vezes. Eu não vejo vocês e não vejo o que vocês estão achando. Tá bom? Então vamos lá terminar de assistir esse vídeo maravilhoso, esse depoimento nesse mês das mães, nessa nova playlist aqui sobre mães, né? Muito mais que um rótulo. E vamos ver o que a Eliane Vendas tem para contar pra gente. Eli, e como que você faz, né? Quais as atitudes que você tem ou estratégias você utiliza para promover a independência e a autonomia do Davi? Essa é uma pergunta muito boa para ser compartilhada, né? Acho que uma coisa que eu sempre falo para quem conversa bastante a respeito do assunto comigo é que eu sempre me pergunto como que eu gostaria que meu filho estivesse lá na frente, daqui a muitos anos, e numa possibilidade de eu não estar mais aqui, né? Porque não somos eternos. Então eu sempre penso na independência dele, né? E essa independência vai desde situações de coisas que a gente acha que são simples, mas que muitas vezes eles têm dificuldade, que são coisas da vida diária, né? Há outras coisas mais complexas, né? Até mesmo da parte do desenvolvimento dele, do aprendizado, enfim, que a gente tem que pensar futuramente. Mas a gente começa do mais simples, né? Então, eu vou compartilhar algumas coisas que eu faço com ele no dia a dia e que vão ajudá-lo muito nessa questão das habilidades para a vida diária dele mesmo, né? Então, nós começamos a trabalhar com ele a questão da vestimenta, né? Então, ele tinha bastante dificuldade em tirar e vestir a roupa dele sozinho. Então, a gente já começou a fazer esse trabalho, lembrando que na terapia eles também nos auxiliam bastante. A TO, né, que faz o trabalho da terapia ocupacional, nos ajuda bastante nessa parte. E aí a gente tem feito esse trabalho, então hoje ele já está tirando e vestindo a roupinha sozinho. No banheiro eu colei imagens, porque eles funcionam bastante com esse apoio visual, né? Então, no banheiro próximo da pia, eu tenho a sequência de imagens explicativas para ele fazer a escovação dos dentes. E próximo ao box do banheiro,
a sequência para tomar banho. Então, ele segue aquela sequência que, por ser uma sequência que vai acontecer sempre ali da mesma forma, ele vai memorizando com mais facilidade, e como tem o apoio visual para ele, facilita bastante. Então, hoje ele está quase que independente na questão do banho, porque se não fosse um detalhe que ele tem muita sensibilidade na cabeça e no rostinho, então quando a gente vai lavar a cabeça, eu ainda tenho que auxiliá-lo, porque se cair água no rosto ou escorrer sabão, ele fica muito desesperado. Mas no restante, eu trouxe a esponja como auxílio, né? Para ele mesmo esfregar o corpinho dele. Então, essa parte toda ele já faz sozinho. E para escovar os dentes também, né? Tá tão bonitinho que ele faz uso de uma bombinha, porque ele é asmático. E até a bombinha ele já está começando a fazer sozinho para depois escovar os dentinhos. Que legal, né? Ele, assim, às vezes, o que fica importante aqui é que a gente, o lidar com uma pessoa com deficiência, né? É um caminho que não é solitário, não deve ser solitário. A gente precisa de muito apoio, né? Você falou aí da terapeuta ocupacional, as atitudes, quanto uma atitude, né, de fazer o desenhinho, isso pode ajudar na evolução, sim. Eu tenho certeza que o Davi vai ser um adolescente bem diferente da criança que ele foi, né? E isso graças ao quê? À dedicação, né? Ao trabalho, porque dá trabalho. Não adianta a gente falar que não dá, que é fácil, que tudo bem, né? É diferente e é detalhado, é trabalhoso. Antes mesmo da gente falar sobre custos, porque isso é óbvio, né? Você tem falado aí, falou das terapias, o convênio que não quer fornecer, mesmo sendo pago, mas assim, antes de tudo isso, né? O quanto trabalho pessoal, individual, maternal, às vezes a gente tem que se dedicar. Você falou aí do abandono, o deixar de lado um pouco você mesmo para se dedicar, mas eu tenho certeza que isso sim é um tempo, né? É durante um tempo que você se dedica 100%, aí você vai diminuindo a porcentagem. Você acha que eu estou certo ou estou falando bobagem? Não está falando nada errado. Acho que todo o tempo que eu me dediquei, apesar de eu ter me deixado um pouco de lado, fez toda a diferença e é extremamente gratificante, porque eu me sinto gratificada mesmo com todo o retorno que eu tenho recebido desse esforço que eu fiz, né? Teve um prejuizinho aí, a gente tem, não tem como, né? Mas é tudo por ele. Eli, como que você trabalha ao redor aí, né? Você está falando primeiro do Davi, né? Do dentro de casa. E como que você trabalha aí as questões de interação social e acessibilidade dele? O Davi sempre teve bastante dificuldade de interação social. No começo ele aceitava bem a interação com os adultos, porém com as crianças, até porque a gente não tem crianças na família, a gente tinha bastante dificuldade. Então a gente procurava levar ele na praça, levar ele em locais públicos onde a gente sabia que iam ter crianças para ver se ele interagia, mas ele não aceitava, né? Então a gente ia na praça, a gente tentava fazer, intermediar, né, essa aproximação,
mas era sempre muito difícil, ele não aceitava. Com o início das terapias, a gente foi percebendo que isso melhorou, e à medida que ele estava indo para a escola, isso também foi melhorando cada vez mais na escola, e a escola mesmo foi sinalizando para nós essa mudança. A partir de então, quando a gente levava ele em algum local público, a gente continuava sem desistir jamais, né? Estimulando essa parte. E aí, quando antes as crianças procuravam ele e ele se recusava, a gente tentava, né, reforçar para que ele fosse, tentando fazer alguma interferência, né? E à medida que isso tudo foi melhorando, a gente foi percebendo que aí então ele, por uma questão até da comunicação dele ser precária, conforme a comunicação dele foi melhorando, né, o falar dele e tudo mais, a gente foi percebendo que essa interação social foi melhorando cada vez mais. E aí ele passou a se sentir seguro também em procurar as outras crianças e já perguntar o nome e já interagir para brincar. Hoje ele está interagindo muito. Às vezes a gente tem até que melhorou muito, muito, muito. E a gente percebe especificamente até que agora nesse início de ano teve um boom assim no desenvolvimento dele nessa parte social. Eu acho que é o que acontece com toda criança, né? Você que é professora, a gente vê, existe um momento da vida da criança que eles realmente dão uma deslanchada. O cara vem andando, subindo os degraus da escada bem devagarinho, de repente ele pula. Você vê, ele tá lá no final, no topo da escada, né? Sim. E acho que é mais ou menos isso que eu percebo, né? Que o Davi estuda lá onde a gente trabalha, é isso que eu percebo. Quem era o Davi e quem ele é hoje, né? Já conversa, interage, né? Já com a gente, tem lá seus limites, mas até aí já é bem diferente, né? A gente consegue perceber realmente uma evolução, e tudo isso, eu insisto em dizer isso, gente, tudo isso, a dedicação ao trabalho conjunto que a Eli faz com ele, né, com ele e o seu esposo, né, de ir atrás, de buscar, de estar, é difícil, volto a falar, é muito difícil, é trabalhoso bastante, mas acho que quando a gente vê o desenvolvimento do bebê, do nosso eterno bebê, né, como Sim. isso é gratificante, né? E você tem uma rotina para manter um vínculo com ele? Como que é a sua relação e a relação do pai do Davi com ele? É fácil? Ele tem algumas evitações? Como é isso? Olha, o Davi, desde muito pequeno, sempre recebeu assim muito, muito carinho, né? E acho que por conta disso ele também é extremamente carinhoso conosco. Então a gente tem assim um vínculo muito, muito grande, né, mãe e filho. E ele passou a ter um vínculo maior esse ano com o pai. Ele sempre teve, mas este ano que nós sentimos um maior desenvolvimento dele, algumas rotinas nossas mudaram, né? A minha com relação ao horário de trabalho, que passou a ser um horário de trabalho um pouco mais extenso, e por conta disso, o Davi passou a ficar um pouco mais com o pai. E estabeleceu-se, então, aí um vínculo maior dele com o pai. A nossa rotina passou a ter que ser reorganizada, porque o papai também começou a trabalhar, e
porque a gente foi sentindo também segurança em estar podendo fazer essas mudanças, né, à medida que ele foi progredindo. E hoje a gente tem uma rotina que a gente se organiza para os dias que ele sai da escola e que ele tem que voltar para passar com a professora do AEE da escola, né, que faz o atendimento da educação especial, né, ele, nesse dia, eu tenho o suporte da minha família, que acaba ficando com ele até o horário dele retornar para a escola no contraturno. De terça, que é o dia que eu fico horário mais extenso na escola, ele fica com o pai, mas depois fica um pouco também na casa da minha mãe. E nos outros dias eu acabo saindo em horário normal. Na quarta ele vai com o pai para terapia, mas depois a gente passa a fazer o restante da nossa rotina toda em casa juntos. E de quinta sou eu que acompanho ele na terapia de tarde. E de sexta a gente curte muito, com qualidade, o nosso tempinho juntos. E de fim de semana também, né? A gente procura fazer atividades para esse vínculo, momentos em que a gente pode se utilizar de jogos para a gente brincar juntos, brincadeiras mesmo que seja de faz de conta juntos. E os momentos que a gente pode, a gente também tenta levar ele em espaços de interação com outras crianças, mas a gente procura dar qualidade ao momento que nós estamos juntos para que tenha esse vínculo aí cada vez mais fortalecido. Isso é muito importante, Eli, porque eu tenho 57 anos, né? E na minha vida, enquanto pessoa com deficiência visual e em contato com outras pessoas com deficiência visual ou outras deficiências, é muito comum a gente perceber, primeiro, a dedicação maior das mães, né? É raro você ver um pai junto. E depois a gente vê também um afastamento muito grande, inclusive de pais, né, nessa sociedade machista, né, que a gente vive, masculinizante, né, que pais, quando descobrem que seus filhos têm uma deficiência, seja ela qual for, eles abandonam as mães das crianças, rejeitam seus filhos, né? Então, acho que o que você está passando aqui, primeiro, a sua dedicação, o compartilhamento com o seu marido, né, no tratamento do Davi, e ao mesmo tempo você falando aí da união de vocês, né, para promover uma qualidade de vida para o Davi, né, acabam unindo vocês estão compartilhando, somando forças e não dividindo, né? Somando oportunidades para os três, né? No caso aí, marido, mulher e filho, né? E acho que isso é o sinônimo da verdadeira família. Então, quero deixar aqui meus parabéns por você estar compartilhando isso com a gente e mostrando para as outras pessoas que é possível, não é isso? Sim, sim, é muito possível. Como eu disse, mesmo a gente passando por situações de dificuldade, né, a gente tem que pensar que é um esforço que nós estamos fazendo para que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor e para que a gente dê uma qualidade de vida melhor para ele, né, pensando sempre no futuro dele. Uhum. Eli, mas assim, nem tudo é mar de rosas, acredito, né? Eu não tenho filhos, mas eu já acompanhei desenvolvimento, crescimento de sobrinhos, né? Trabalho em escola, então a gente trabalha na mesma escola lá no Davi Eugênio há 28 anos, sou profissional da educação há 32 anos, sempre trabalhando com crianças na faixa de 6 a 10 anos, né?
quais são as estratégias que você usa para lidar com os comportamentos, né, pertinentes do autismo? Quando o Davi, como diz um colega de trabalho lá da escola, que ele tem um neto que é autista também, né? O seu Sérgio tem um netinho lá, o Pedro, que é autista. Ele fala, de vez em quando ele tem que autizar, né? Tem que demonstrar que ele é autista, senão todo mundo vai achar que ele está fingindo. E aí, o Davi tem esses comportamentos autistas, desafiadores. Como você lida nessa situação? O Davi, ele hoje ele tem um pouco menos, mas ele sempre teve um comportamento bem característico, que é a rigidez cognitiva, né? E essa rigidez faz com que ele queira as coisas exatamente de uma determinada forma e que não podem ser de outra. Então, esses dias nós vivenciamos, eu vou dar um exemplo recente, que é o que está me marcando, até para eu poder, exemplificar para vocês de uma forma mais compreensiva, que ele emprestou um lápis para o colega, um lápis de cor, e o colega apontou o outro lado do lápis dele, e ele ficou muito nervoso, né? Porque a rigidez cognitiva dele não permite que ele compreenda do porquê que o colega fez isso com o lápis dele, né? E aí, em situações como essa, ele apresenta uma sensibilidade maior, ele é bem sensível, então ele chora, né? E, ao mesmo tempo, ele às vezes fica bem nervoso. Ele não é agressivo, porém, ele fica bem nervoso e ele não se conforma. Então, essa situação, se a gente não consegue contornar, ele vai ficar falando o dia inteirinho sobre isso, né? E muitas vezes, mesmo a gente contornando, ele vai continuar falando até que ele se esqueça, né? Então, assim, no momento que aconteceu, a gente acabou tendo contato, né? Então, nós conversamos, né? Porque eu estava na escola no momento e estava próximo da sala, então ele acabou me vendo, então ele falou que o colega tinha apontado o lápis e tal, e aí eu falei para ele que não tinha problema, né, e que em um outro momento, né, quando os lápis dele estivessem, né, mais velhos, que a gente ia trocar e que existiria a possibilidade até dele comprar lápis que do outro lado, né, também tem a pontinha, porque hoje nós temos lápis com ambos os lados com ponta, né? E aí eu tentei contornar, e aí a professora Maura, né, que é maravilhosa, Pro Maura, acabou interferindo, né, na situação também, e tentou tirar o foco dele. Então, a participação dela nessa parte foi fundamental, porque eu, como mãe, não podia ficar interferindo muito na situação, porque era dentro do ambiente escolar, né? E aí a Pro Maura veio, né? Sim. Veio para tirá-lo do foco. Então ela chamou, ela conversou, e aí ela levou ele para dar uma volta e ver outras coisas, e aí a conversa dela que ela trouxe para ele foi tirando ele do foco do lápis, e quando ele retornou para a sala ele já tinha se acalmado e esquecido. Eu procuro sempre fazer isso com ele, quando ele está numa situação que eu sei que ele vai
ficar falando o tempo todo, porque é algo que incomodou ele vai continuar reclamando, eu tento tirar o foco dele, brincando com ele, eu falo, mas isso não tem problema, vamos fazer outra coisa, e aí eu trago uma outra situação. Mas já pensei até na questão do lápis, né, porque a gente sabe que por ser uma rigidez cognitiva, a gente pensa que não pode ser uma coisa também que a gente tem que pensar, ele tem, acabou e a gente aceita do jeito que está e deixa assim. Então, eu penso que a gente também tem que trabalhar isso, né? E aí eu fui na papelaria, porque os lápis dele precisavam mesmo, ele precisava de outros lápis, e aí o rapaz me disse que naquele momento não tinha, mas que ele ia fazer o pedido, e eu achei muito interessante os lápis que eu acabei de comentar, que agora tem, né, ambas as pontas, né, ambos os lados têm pontas, e aí eu pensei em comprar, não para que ele use de imediato, mas para que eu vá trabalhando essa aceitação dele, e para que ele veja que existe um lado positivo dos dois lados terem pontas, né? Até porque esses lápis, eles têm cores diferentes, uma ponta é de uma cor e a outra é de outra, né? Ou quando quebra um lado, o outro lado tem ponta, né? Então podemos trabalhar isso com ele. Então, não só pensar do lado, né, da rigidez, mas tentar trabalhar isso. E acho que isso com tudo, né? Com qualquer crise que a criança venha apresentar, naquele momento a gente acolhe, né? Num primeiro momento, mas depois a gente pode ir tentando fazer uma intervenção, até com o auxílio dos profissionais da terapia, para tentar trabalhar aquilo e quebrar, né, um pouco da rigidez ou de algum outro comportamento inadequado que eles venham a ter. Mais uma vez, o quanto é importante aí a visão do outro olhar da mãe, né? Porque em outra situação talvez a mãe se irritasse, se revoltasse também, né? Mas assim, o auto-trabalhar nele, o se autoconter e tentar ter um outro olhar para a visão, que é mais uma coisa que eu falo, um outro olhar para a situação, né? Que é mais uma coisa que eu falo aqui no canal, ter um outro olhar para a mesma situação, uma outra resposta, né, para a mesma situação. O ensinar também eles a se autorregular, de que maneira que eu posso fazer para me acalmar, né? Então a gente pode ir ali naquele momento, aquela criança que aceita o toque, você pode tentar dar um abraço. No caso do Davi, ele procura muito o abraço como uma forma de autocontrole, de se confortar, e um exercício de respiração, né, que pode ajudar muito. Isso é importante a gente ir trabalhando com eles para que em situações assim, e que eles não estiverem com a mãe por perto, às vezes onde eles buscam refúgio e a segurança, que eles também aprendam a se autorregular, né, sozinhos. E também frisando que muitas vezes certas situações, elas são criadas nunca pensando na pessoa com deficiência, né? Mas que acaba sendo um apoio, um auxílio para a gente, como essa história, por exemplo, do lápis, né? Ter lápis com duas pontas, né? Então, assim, será que criaram isso pensando num aluno autista, numa criança autista? Não. Com certeza criaram para os padronizados uma coisa diferente, né? Mas que acabou auxiliando aí no nosso dia a dia, realmente ter um olhar mágico para as coisas, para as situações da vida, né? Eli, eu queria que você, quase finalizando aqui a nossa entrevista, né? Eu queria que você falasse alguma coisa, que você compartilhasse com as pessoas, uma opinião sua, né?
que pudesse minimizar aí a questão dos desafios do autismo e da inclusão, para promover, que você compartilhasse com as pessoas quem não conhece um autista, quem não tem um autista na família, que você fala, olha, gente, é muito importante, se você ver um autista, essa situação, é essa atitude que você tem que tomar, é isso que você tem que fazer no ambiente, se você vier a trabalhar com alguém, dá uma dica para as pessoas que não têm contato com o autista mais frequentemente. Primeira coisa de todas é ter um olhar sem julgamentos, né? Ter um olhar que ali você tem um ser humano, né? E que é diferente, como todos nós somos diferentes, né? E dicas que a gente pode dar, que muitas vezes o autista pode ter alguns comportamentos ou alguma crise, vamos dizer, por conta de excesso de estímulos que tem no ambiente. Então, muitas vezes, eles escutam barulhos que a gente não escuta, eles sentem cheiros de uma forma mais demasiada, né, que acabam provocando crises, luzes, barulhos, né, tudo isso pode fazer com que o autista tenha uma crise. Talvez ele não tenha exatamente naquele momento, mas pode ser que o acúmulo de tudo isso faça com que ele tenha uma crise mais tarde, né? E acho que o que a gente deve fazer é sempre perguntar para a pessoa que está acompanhando a criança ou até mesmo um adulto, né, que seja autista, a gente deve perguntar se a pessoa precisa de ajuda, se ela quer que a gente faça algo, né? Porque às vezes a gente acha que pode fazer algo e às vezes a gente acaba cometendo erro, né? Por exemplo, eu posso falar assim, deixa eu ajudar, né, a pessoa, e aí eu vou e toco na criança, vem cá, vamos se acalmar, mas pode ser uma criança que tem hipersensibilidade ao toque, e aí o toque vai acabar deixando essa criança mais nervosa. Então, o ideal é a gente perguntar para o responsável, para que a gente também saiba como a gente pode ajudar. Talvez não dando um apoio, vamos dizer, fisicamente, mas você estar ali por perto e auxiliar a mãe, segurar algo para a mãe, ou para o pai, né, que esteja junto, ou qualquer outro responsável que esteja junto com a pessoa, com a criança. Acho que isso seria o mais importante, assim, né? Ter esse olhar atento. E uma das coisas que eu tenho prezado muito é a questão da informação, né? Hoje nós temos um número grande, né, de pessoas com transtorno do espectro autista, assim como nós temos também um número grande de pessoas com deficiência visual, com deficiência física, e nós temos que ter um olhar de que nós devemos incluir, e para a gente incluir, a gente precisa entender e aprender sobre o assunto, né? Então, as pessoas devem buscar informação, buscar entender mais, né? Para que a gente possa agir de forma adequada e de forma inclusiva, né? Porque o incluir não é só dizer que aceita, mas sim
fazer com que essa pessoa se sinta à vontade e aceita no ambiente onde ela está. Criar condições. Eu, como pessoa com deficiência visual, né, eu tenho, assim, muitos lemas, e é por isso que eu criei o canal Nós da Diferença. Nós no sentido de nós, pessoas, agentes, atuantes de uma situação, nós no sentido de dificuldades e diferença, porque somos todos diferentes. E mesmo tendo deficiência visual, cada deficiente, cada pessoa com deficiência é um diferente do outro. Mesmo filhos, né, irmãos gêmeos, mesmo sendo gêmeos, eles ainda são diferentes um do outro, porque são indivíduos, né, são únicos. Então, eu acho que tem muito a ver o que você falou com relação à proposta do meu canal, porque, por exemplo, eu tenho uma lista aqui, uma playlist de vídeos falando sobre a eficiência dentro da deficiência. Porque quando as pessoas veem uma pessoa com deficiência, só pensa naquilo que ela não tem. Ela não enxerga, ela não anda, ela não ouve, né? E não é só isso. Quantas outras possibilidades existem, mesmo não enxergando, não ouvindo, não andando? E assim também com os autistas, né? A gente tem visto aí pessoas com diagnósticos tardios de autismo, né? Então são artistas, atrizes de novelas brasileiras, um jogador, que eu não sei até que ponto é verdadeiro ou não, mas o Messi, né? Um jogador de futebol, dizem que ele é autista. O Elon Musk também, né? Um empresário americano, também é autista. Então, assim, quantas outras possibilidades existem, apesar da gente ter uma deficiência, não é? E ele, quase chegando no nosso finzinho também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, né? Quais são as suas maiores preocupações e medos que você tem em relação ao futuro do Davi? Olha, acho que a maior preocupação que eu tenho é deixar para o Davi condições para que ele se desenvolva para o futuro, né? A minha maior preocupação é sempre com relação a isso. Desenvolver principalmente não só essa parte, né, mas também a parte emocional dele, de compreensão, a ingenuidade, às vezes, dele me preocupa bastante, né, e a gente sabe que o mundo, ele não é feito só de flores, né, e a gente sabe que existe muita maldade, então existe sim uma preocupação muito grande com relação a isso, e por isso a gente está sempre tentando orientar ao máximo que a gente pode, sempre pedindo orientação também na clínica com relação a isso, para que isso seja trabalhado nele, e sempre pensando mesmo na questão do desenvolvimento dele, né? Busca pelo melhor que a gente puder fazer, não só o trabalho da clínica, mas a gente dando continuidade em casa, no dia a dia dele. É essa a nossa maior preocupação mesmo. Eli, e eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Né? Não deixasse, porque ainda não acabou, temos mais 3 perguntinhas. Você desse uma mensagem para as mães de crianças com autismo ou com outras deficiências. O que você teria a dizer para elas? Para as mães, de forma geral, que possuem filhos com alguma deficiência, quero lembrar que todos nós, de alguma forma, temos dificuldades e temos habilidades. Não é só porque eu possuo uma deficiência que eu não sou capaz de tantas outras coisas.
Às vezes eu apresento dificuldade em uma determinada coisa, mas eu posso me dar muito bem em outras. Então, nunca utilizar esse diagnóstico como algo que determina a vida da pessoa, né? Afinal, somos capazes de muito, né? E podemos tudo o que quisermos, né? Se tivermos força de vontade, se nos esforçarmos, né? Para as mães, especificamente, as mães atípicas, eu queria dizer que a gente não pode romantizar o autismo, achando que muitas vezes a gente vê mães falando sobre seus filhos como se o autismo não tivesse as suas dificuldades, né? Então, por exemplo, o meu, né? Vou dar o exemplo do Davi. Ele tem muitas habilidades com os números, né? E ele está me dando muito trabalho com relação a isso. Fazendo continhas que ia ter que ficar andando com calculadora na mão agora para saber fazer. Mas, enfim, eu não posso romantizar por conta disso. E achar que mas ele é muito inteligente, porque eu sei que outras habilidades dele estão defasadas, então eu não posso só enxergar o lado bom. Assim como eu também não posso enxergar só o ponto negativo, né? Ele tem muitas dificuldades. Não, mas ele tem muitas habilidades também, né? Então, assim, a gente não deve romantizar, mas a gente também deve criar os nossos filhos não só fazendo com que eles se sintam vítima de toda uma situação. Devemos fazer o máximo para que eles sejam crianças fortes, né? E que eles saibam enfrentar as situações da vida de maneira corajosa, né? Porque a vida está aí e, independente de qualquer dificuldade, de qualquer deficiência, né? Muitas vezes elas não vão ser vistas como um obstáculo ou como uma forma das pessoas enxergarem: ele tem uma deficiência, ele tem uma necessidade especial, então vamos tratá-lo de forma diferente ou vamos fazer algo para minimizar, né, a dificuldade dele. Infelizmente, a gente está num mundo que nem sempre a gente vai ter esse olhar, então a gente precisa criar nossos filhos para o mundo. Então, é essa a mensagem que eu deixo. Então, só complementando o que eu ia falar ali atrás, né, sobre a playlist da eficiência, dentro da deficiência, se você tirar o D, tem mais eficiência na deficiência do que deficiência, né? Só tem o D. E assim, mostrar que nós temos muitas habilidades, mesmo sendo pessoas com deficiência, nós temos muitas outras habilidades, né? E que inclusão, a verdadeira inclusão, a inclusão com dignidade é quando você gera a acessibilidade. Não existe inclusão sem acessibilidade e não existe sentido na acessibilidade que não promova inclusão, né? Digo isso porque existem meios equivocados de você promover a acessibilidade, né? Por exemplo, vou falar por mim, como pessoa com deficiência visual, um piso tátil, que é uma faixa que existe no chão, nas calçadas, nos bancos, né? Para a pessoa com deficiência seguir com o uso da bengala quando está sozinha, que acaba em cima de um muro, que acaba em cima de uma árvore, né? Então, isso não é acessibilidade.
né? Muito pelo contrário, porque não tem como a gente pular o muro ou pular a árvore para continuar o piso tátil. Então, assim, Sim. sempre pensarmos numa inclusão com dignidade, numa acessibilidade, ou seja, criar condições que a pessoa desenvolva uma atividade igual, mas de forma diferente, mas que desenvolva, que chegue naquele ponto comum, no ponto final, né? E Eli, terminando então a nossa entrevista de hoje, já quero agradecer muito você por ter participado, por tudo que você falou, pela mensagem que você deixou. Quero pedir para todo mundo, já que já está assistindo aqui o nosso canal, que já dá aí, clica no gostei, compartilha para que outras mães de crianças com TEA assistam o depoimento da Eliane. Já comenta aí para o YouTube saber que você gostou. Para o YouTube isso é muito importante, os comentários e o número de gostei, né? E quero que você faça suas considerações finais e deixe uma mensagem para o Davi, para quando ele estiver bem velhinho e ele vem assistir o nosso vídeo, ele lembra, nossa, minha mãe falou isso para mim. Bom, eu também quero agradecer a oportunidade, já que sempre falar sobre o assunto, acho que é importante para que a gente conscientize, para que a gente traga informação para as pessoas, né? Quero agradecer você, porque a sua presença, a sua representatividade me traz muitos aprendizados. Talvez você não saiba, mas eu quero te deixar esse agradecimento e quero que você saiba disso de todo o meu coração. Para as pessoas de forma geral, gostaria de dizer mais uma vez que o primeiro passo que a gente tem que ter é aceitar, né, o diagnóstico e erguer a cabeça e seguir em frente. Não fiquem vivendo um luto eterno, porque a gente precisa correr atrás e todo o tempo do mundo é precioso para que a gente consiga alcançar aí o máximo do desenvolvimento dos nossos pequenos. E para o meu Davi, eu queria deixar uma mensagem especial. Davi, desde o início, mamãe te amou demais. E eu queria dizer para você que em nenhum minuto o meu tempo foi perdido por estar ao seu lado, por estar correndo atrás daquilo que é importante para você. Então, o dia que você ver e entender este vídeo, para você sentir o quanto o meu amor é imenso por você e que você poderá contar comigo sempre, sempre, para tudo o que você precisar. Eu estarei sempre, sempre do seu lado, tá bom? Eu amo imensamente, você é o melhor presente que Deus me deu. Isso aí, gente. Isso é a mais clara explicação, a mais clara forma de mostrar para vocês o que é ser mãe, muito mais além de um rótulo. Obrigada, Eli. Obrigado, Isa. Gente, até o próximo vídeo aqui sobre o Dia das Mães. Obrigada, Rei. Tchau.